Bem, não poderia ser mais oportuno e desafiador, no dia de hoje, estar aqui justamente no mês em que o Estatuto do Idoso, instituído pela Lei 10.741/2003, completa 15 anos de existência. O Estatuto, como instrumento para a realização da cidadania, trouxe inestimáveis avanços sociais e na consagração dos direitos dos idosos, particularmente o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à integridade, o direito à saúde, dentre outros direitos fundamentais, e impôs ao Estado, à sociedade e à família a responsabilidade pela proteção e garantia desses direitos fundamentais. Sem dúvida que isso significou, penso eu, um pulo à frente na política nacional do idoso, de 1994, que, sem sombra de dúvida, precisava ser repaginada e modernizada. É de se destacar que o Estatuto do Idoso, adotando o critério biológico, como já foi dito aqui na plateia anterior, na manifestação anterior, que receba os meus aplausos, né, pela excelência da exposição. O Estatuto do Idoso adotou o critério biológico e passou a considerar pessoa idosa como sendo a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, independentemente da sua aptidão física e mental, considerando-os todos protegidos pela legislação. Complementando, e aí registro a importância do destaque, que o Estatuto do Idoso foi e tem sido decisivo no avanço dos direitos alavancados em prol dos idosos. Não só se refletindo no aumento exponencial da expectativa de vida, que hoje gira em torno de 75,8 anos, ao passo que em 1940 a expectativa de vida era, pasme, de 45,5 anos, mas também na melhoria da qualidade de vida desse universo de pessoas, fruto dos avanços da medicina, da ampliação do acesso do idoso a atividades culturais, de lazer e sociais, e ampliação e qualificação dos serviços e estruturas de proteção à pessoa idosa. Não é fácil concluir, ou melhor, não é difícil concluir, portanto, que o idoso hoje, se comparado com o passado recente, vive mais e melhor. O grande desafio, porém, sem dúvida, é distribuir em larga escala esses avanços conquistados a mais e mais idosos. Pois muitos, se não a maioria, ainda estão privados ou pelo menos limitados na fruição dos direitos básicos. Desafio que se mostra complexo, porém não invencível, na medida em que se observa que a população sim está envelhecendo e que tal universo de idosos, em futuro não distante, responderá quantitativamente para uma parcela bastante significativa da população brasileira. Bem, falando especialmente sobre o tema que foi proposto, o Ministério Público na defesa judicial e extrajudicial dos direitos da pessoa idosa, eu quero registrar o meu orgulho e o meu enriquecimento, e até digo isso no plano espiritual, em poder lidar diariamente com essas questões que são caras e são tão sensíveis à pessoa idosa. Poder, modestamente, de alguma forma, contribuir para a resolução desses problemas. Mas não o faço sozinho. Junto comigo, felizmente, consegui identificar nessa nossa célula, nessa camada social, inúmeras pessoas abnegadas, comprometidas com a causa do idoso. Dona Lenir é uma delas, que eu sempre tenho como referência, e não por acaso sempre esbanja essa vitalidade, essa energia,
justamente porque se dedica a esse propósito nobre. Né? Com base nas disposições constitucionais e na Lei 10.741/2003, o Ministério Público foi, sem dúvida alguma, a instituição que recebeu grande carga de obrigações para a defesa dos direitos da pessoa idosa. Para alguns, inclusive, a instituição passou a ser a guardiã natural dos direitos e interesses da pessoa idosa. Como premissa inalienável, a atuação do promotor de justiça deve ter por objetivo assegurar e preservar os direitos e garantias da pessoa idosa, criando melhores condições de vida para o desenvolvimento da sua autonomia, integração e efetiva participação na sociedade, além de prevenir e sancionar qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, humilhação, opressão e todos os demais atentados àqueles direitos e garantias que são tão caros a todos, mas em especial às pessoas idosas. O membro do Ministério Público, com atribuições atinentes à defesa dos direitos da pessoa idosa, deve atuar por intermédio de medidas administrativas e judiciais. A primeira, através do inquérito civil público, e a segunda, através da ação civil pública, o que vem desenhado no artigo 74 do Estatuto do Idoso, quando diz: compete ao Ministério Público instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos, interesses difusos e coletivos, individuais, indisponíveis e individuais homogêneos do idoso. Nós trabalhamos hoje muito com um instrumento chamado inquérito civil público. Todas as violações ao direito do idoso, as agressões ao direito do idoso, que são recebidas na Promotoria de Justiça, todas elas acabam se transformando num procedimento investigatório. Um procedimento investigatório civil e, por vezes, um procedimento investigatório criminal, quando se requisita um inquérito policial, quando estamos a falar de crime praticado contra pessoa com idade igual ou maior de 60 anos de idade. O inquérito civil público tem sido muito útil para a resolução desses conflitos, bastante útil. Em última hipótese, quando não possível a resolução desses conflitos através dessa mediação, através do inquérito civil público, evidentemente que nós lançamos mão da ação civil pública, que é uma ação judicial que realmente se destina à proteção dos direitos individuais homogêneos, dos direitos difusos e coletivos da pessoa idosa. No âmbito da 30ª Promotoria de Justiça, dentre as muitas ações inseridas na seara de proteção do idoso, destaco aquelas voltadas para a prevenção e repressão a qualquer tipo de violência, negligência, crueldade, na opressão à pessoa do idoso, buscando a efetivação do jus puniendi, ou seja, da efetiva responsabilização criminal dos agressores e dos violadores dos direitos da pessoa idosa. A título de informação, registro que, de acordo com o Disque 100, que é um serviço do governo federal, de janeiro a junho do corrente ano, no território nacional foram recebidas 16.014 denúncias de violência contra a pessoa idosa. Tão somente aquelas denúncias que foram efetivamente formalizadas. Creio eu que o número de violações e de agressões, mais do que represente esse número, não registradas, mais do que esteja duplicado. Evidentemente que muitas pessoas, muitos idosos,
temerosos, né, principalmente diante da reação de pessoas que são do seu convívio mais próximo, principalmente do convívio doméstico familiar, acabam por não procurar os órgãos competentes e não formalizando as devidas denúncias. Essas 16.014 denúncias de violência contra pessoas com 60 anos ou mais resultam na assustadora média de 43 situações de agressão e violência por dia, o que representa um acréscimo de 16,4% em relação ao igual período do ano passado. Dentre as violações mais notificadas, e isso já foi colocada pela Ariane agora na sua manifestação, mas eu faço questão de repetir, estão, em primeiro lugar, a negligência ou abandono, seguida da violência psicológica, do abuso financeiro, que tem sido corriqueiro, pelo menos é o que mais hoje tem chegado ao conhecimento da Promotoria de Justiça, dentro do ambiente doméstico e familiar, e da violência física, muitas das quais, infelizmente, ocorridas, como disse, dentro do núcleo familiar. A propósito desse total de violações, 16,7% delas são praticadas pelos filhos. Eu estou falando apenas dos filhos. Eu não estou falando dos netos, não estou falando dos enteados e de outras pessoas que compõem aquele núcleo familiar, o que realmente causa um alarde, né, e realmente nos preocupa bastante, porque isso tem, evidentemente, crescido muito, né, e é uma das causas hoje com que a Justiça mais se depara, né, principalmente no âmbito, na seara criminal, com crimes de apropriação indébita, dentre outros dessa natureza também, praticados por membros de uma família contra a pessoa idosa. Para tanto, o Ministério Público tem agido no sentido de prevenção dessas ocorrências, atuando nas mediações familiares e na reconstrução de vínculos, na reconstrução dos vínculos, e, quando não possível, na requisição dos inquéritos policiais e no oferecimento de denúncias contra os agressores, totalizando só no âmbito da 30ª Promotoria de Justiça da capital, no primeiro semestre desse ano, 21 denúncias criminais. Destaco também o trabalho que vem sendo feito no sentido de se aprimorar e qualificar os serviços prestados pelas instituições acolhedoras de pessoas idosas, as chamadas e famosas ILPIs, são as instituições de longa permanência, que a Ariane tem realmente profundo conhecimento e vivência, né, dentro dessas entidades, que somente hoje na capital totalizam 38 entidades. As ações, sobretudo, consistem em vistorias semanais, conduzidas por uma força-tarefa, da qual fazem parte, além do Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, e a dona Lenir sempre tem sido uma assídua participante dessas ações e dessas vistorias, pela Vigilância Sanitária, o Conselho de Enfermagem, o Conselho de Nutrição e o Corpo de Bombeiros. E a OAB também tem se feito representar também ultimamente. Das 38 entidades citadas, 12 se encontram em absoluta situação de irregularidade. Das 38 entidades a que eu me referi, 12 delas se encontram em situação de absoluta irregularidade. E 26 em processo de regularização. 26. Destacando-se que nenhuma dessas 26 apresenta qualquer denúncia relativamente à má qualidade do serviço prestado ou violação de direitos, prendendo-se os problemas a questões documentais, como, por exemplo,
alvarás vencidos e ainda não renovados. A propósito, as únicas duas entidades em relação às quais sobrevieram denúncias de maus-tratos foram fechadas por recomendação nossa no ano de 2016. Eu gostaria aqui de fazer uma breve referência, ainda prosseguindo nesse assunto relativo à fiscalização e vistoria dessas entidades, o que diz o Estatuto do Idoso, no seu inciso 8, artigo 73. Compete ao Ministério Público inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata o Estatuto do Idoso, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades, porventura verificadas. Ao proceder à fiscalização, o membro do parquê deve verificar, em primeiro lugar, se a entidade está regularmente constituída, com inscrição nos órgãos públicos competentes. O que nós temos verificado atualmente, não é regra, graças a Deus, mas é que algumas entidades têm sido instituídas e têm sido criadas de uma forma absolutamente informal, né, onde se faz o acolhimento das pessoas idosas e depois se busca a devida inscrição perante os órgãos competentes e a documentação que realmente legitime essa atividade. Em segundo lugar, deve o membro do parquê observar se existe alvará de funcionamento expedido pela vigilância sanitária, destacando que, na eventual falta do alvará, isso também acarretará prejuízo à inscrição dessa entidade perante o Conselho Municipal do Idoso. Se a entidade dispõe cópia de documentos pessoais e de registro atualizado de pessoas atendidas com nome completo, data de nascimento, etc. Se foram formalizados contratos de prestação de serviços com o idoso ou seu representante legal. Se, no caso de entidades filantrópicas, a participação do idoso no custeio não excede a 70% de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social por ele percebido. Se a entidade dispõe de recursos humanos, e isso é muito importante, necessários e compatíveis com o número de pessoas atendidas. Nós tivemos, hoje não temos mais, felizmente, mas situações em que a entidade, só a título de exemplo, acolhia 70 idosos, mas o corpo funcional tinha 4 ou 5 pessoas, absolutamente incompatível, né, com a boa qualidade do serviço que se entende que deva ela ser prestar. E, por último, se foi formalizada a relação de pertences do idoso. Nós incluímos um outro item aqui. Tá? Desde 2013, nós assim agimos, no sentido também de concitar com que o Corpo de Bombeiros também faça uma avaliação estrutural, arquitetônica e de segurança dessas edificações que abrigam idosos. Isso é muito importante porque nós já tivemos, não aqui na capital, pelo menos até onde eu me lembro, mas em outros locais do Estado e do país, locais de edificações que funcionavam sem o habite, sem o alvará do Corpo de Bombeiros, expondo a risco iminente a integridade física e a própria vida das pessoas idosas. Então, hoje, as entidades que não possuem o habite do Corpo de Bombeiros, ou pelo menos não possuem o plano de regularização da edificação, que é um atestado provisório, né, de funcionamento, elas não poderão funcionar. Tá? Ou, quando muito, não poderão receber novos idosos naquela casa. De tudo que foi exposto, resta claro que ainda se tem um longo caminho a percorrer em busca da efetivação plena
dos direitos dos idosos, previstos na Constituição Federal, no Estatuto do Idoso e na Política Nacional da Pessoa Idosa. Não se pode perder de vista, porém, as importantes conquistas já consolidadas. Uma delas, repito, é a ampliação dos fóruns de debate e discussão dos direitos dos idosos, como no caso deste valoroso encontro que estamos participando no dia de hoje. Para finalizar, trago a todos uma notícia bastante alvissareira. De acordo com um levantamento feito no ano 2017 pelo Instituto de Longevidade Mongeral, Aegon, vinculado à Fundação Getúlio Vargas, levantamento este que elencou as principais cidades do país onde é possível envelhecer com dignidade, Florianópolis ocupa posição privilegiada, estando atrás somente de Santos e São Paulo, no contexto nacional. Claro que isso é um motivo de extremo contentamento, mas sabemos nós que isso não pode ser uma razão para a nossa acomodação. A boa luta continua e somos todos soldados na linha de frente do campo de batalha. Encerro a minha fala, agradeço a todos pela presença, em especial a Comissão de Direito do Idoso, que tem, como disse, prestado um relevante serviço a essa causa tão nobre, tem atuado com dedicação, com doação, com amor, o que é o principal, e buscando sempre essa integração de forças com outras entidades, o que é muito importante e é vital para que nós realmente possamos dar um salto de qualidade na defesa do direito das pessoas idosas. Meu muito obrigado e boa noite a todos.